Olá, seja bem-vindo ao Boletim ESG, a minha análise semanal sobre o universo ESG. E nesse boletim vamos falar sobre democracia. Ou melhor, vamos discutir o estado atual da democracia no mundo. E para falar sobre isso, a gente vai usar um relatório recentemente publicado pela The Economist Intelligence Unit, em que eles analisam o estado atual da democracia em 167 países do mundo. Na verdade, é um estudo que é feito anualmente desde 2006, e eles avaliam essas tendências de como anda a democracia, quando que ela melhora, quando que ela piora, em que lugares do mundo ela melhora ou piora, enfim. Para isso, usando 60 indicadores distribuídos em 5 dimensões. Essas dimensões são processo eleitoral e pluralismo, ou seja, eleições livres, um processo transparente de financiamento de campanha, enfim, são exemplos de indicadores que estão nessa dimensão. A segunda dimensão é funcionamento do governo. Se há processos de pesos e contrapesos na análise, no acompanhamento do governo, por exemplo, se o governo não é cooptado por grupos, interferência política de determinados grupos, tanto dentro de um país, como militares ou grupos religiosos, ou fora do país, como outros países, por exemplo, que podem ter influência política muito forte num determinado país. Então, essa é a segunda dimensão. A terceira dimensão é participação política. Então, se há participação expressiva de grupos minoritários, se eles participam do processo político, se há mulheres no parlamento, se há um engajamento público com política. O ponto quarto, ou a quarta dimensão, é cultura política. Então, é um consenso da sociedade em torno da valorização da democracia como um elemento importante para aquela sociedade. E o quinto ponto é liberdades civis. Então, a existência, por exemplo, de internet livre, a liberdade da imprensa, tanto na internet como a imprensa impressa, os jornais impressos, a livre expressão do pensamento das pessoas, a liberdade de protesto, enfim, são elementos aí importantes na composição do que eles consideram o índice de democracia. Então, são 60 indicadores distribuídos em torno dessas 5 dimensões, e aí eles vão atribuindo notas para cada país, e isso dá, no final, uma nota final que varia de 0 a 10. Quanto mais próximo de 10, mais próximo de uma democracia perfeita, obviamente utópico, isso não existe, mas mais próximo de uma democracia perfeita, e quanto mais próximo de 0, mais próximo de um regime autoritário. Então, como é que eles dividem essas notas finais, esse score final? Eles distribuem em 4 possíveis regimes políticos: a democracia plena, a democracia falha, regimes híbridos e regimes autoritários. Mas ao se analisar democracia, a gente precisa primeiro definir democracia. O que é democracia? Democracia, como capitalismo, como sustentabilidade, são temas que podem abraçar muitas definições, muitos conceitos, muitas perspectivas. Com relação ao conceito de democracia, há pouco consenso. E na literatura mesmo, nós vamos encontrar um debate bastante acalorado sobre o que é democracia, o que não é democracia, enfim, quais são os elementos aí que compõem a definição conceitual de o que é democracia. Mas mesmo que a gente não tenha esse consenso, mas mesmo que a gente não possa escrever perfeitamente o que é democracia, com toda a certeza de que estaremos acertando, a gente sabe que existe uma relação muito grande entre democracia e liberdade. Então, a gente talvez possa dizer que democracia é um conjunto de práticas e princípios que institucionalizam e, portanto, protegem a liberdade. E a institucionalização é importante, porque a institucionalização busca assegurar que a liberdade possa acontecer de maneira real, na vida real e concreta do dia a dia. Então, temos aqui uma definição para a gente trabalhar numa discussão sobre democracia. Mas além dessa definição do que é democracia, a gente também precisa pensar quais são os elementos constitutivos da democracia. Ou seja, aqueles elementos que talvez não sejam suficientes, mas sem eles não existe democracia. E aí tem alguns elementos que são essenciais a gente levar em consideração, como, por exemplo, eleições livres, governo com base na regra da maioria,
consentimento dos governados, respeito pelos direitos humanos e a proteção dos direitos dos grupos minoritários, igualdade perante a lei, processo devido, durante a apuração aí de crimes, enfim, processos legais e jurídicos, pluralismo político. Esses são elementos essenciais que precisam estar presentes quando a gente pensa em democracia. Então, agora que a gente fez uma discussão conceitual do que é democracia, o que é preciso estar ali, que são elementos que precisam estar presentes na democracia, vamos discutir os resultados da análise do Democracy Index 2022. O resultado das análises da The Economist Intelligence Unit é que 46% da população mundial vive em algum tipo de democracia, 8% em democracias plenas e 38% em democracias falhas. Isso quer dizer que 54% da população mundial vive em outros regimes que não os democráticos. Isso é algo que nos põe para pensar. Esses 8% de democracias plenas são representados por 24 países. Esses 24 países, vou citar aqui os top 10, são Noruega, Nova Zelândia, Islândia, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Suíça, Irlanda, Holanda e Taiwan. Esses são os top 10 considerados aí democracias plenas, mas de acordo com a análise deles, 24 países compõem esse grupo das democracias plenas. A América Latina tem 3 países que são consideradas democracias plenas: Uruguai, Chile e Costa Rica. O Brasil é considerado uma democracia falha e tem um score de 6,78, lembra, a nota varia de 0 a 10, e ocupa a posição 51 do ranking global e a 9ª posição na América Latina. Então esse é um pouco o cenário do Brasil. Mas agora vamos pensar o que esse tema da democracia tem a ver com sustentabilidade. E é por isso que eu escolhi esse relatório para que a gente pudesse fazer essa reflexão. Bom, a sustentabilidade tem a preocupação do lado social de reduzir desigualdades, de dar acesso às pessoas à melhor vida possível, que elas possam expandir as suas liberdades individuais e viver todas as suas potencialidades humanas. Então, esse é o objetivo da sustentabilidade no seu aspecto social. O desenvolvimento sustentável, que é um mecanismo, é um meio para que a gente possa futuramente atingir a sustentabilidade, busca justamente superar essas limitações. Se nós vivemos nesses mais de 200 anos de revolução industrial uma opulência econômica inquestionável, nós ainda convivemos com desafios sociais importantes, como pobreza, não atendimento de necessidades essenciais para parte da população global, violação de direitos, destituição de direitos importantes, violência, tortura, enfim, há uma série de desafios sociais que precisam ser superados até por uma razão ética. Então, o lado social da sustentabilidade vai olhar para a superação dessas dificuldades e como a gente, como sociedade global, pode avançar de uma maneira justa, equalitária, na distribuição dos ganhos econômicos advindos aí do processo industrial, principalmente a partir de 1800. Mas esse avanço pressupõe, no mínimo, 2 coisas. A primeira é liberdade. É muito importante que a liberdade individual, que a liberdade nas sociedades estejam presentes. E o segundo elemento é a libertação de privações econômicas, a superação de algumas dificuldades de acesso ao atendimento de necessidades básicas como saneamento, educação, saúde, uma série de elementos que dificultam as possibilidades de desenvolvimento individual. Então, se uma pessoa, por exemplo, se ela não tem acesso ao mínimo da educação, ao mínimo da saúde, se ela vive num lugar insalubre, a possibilidade dela atingir todo o seu potencial humano é baixa. E a gente precisa dar para as pessoas as possibilidades delas viverem todos os seus talentos, todas as suas vocações e viverem a vida que desejarem. Escolherem a vida que desejarem, mas não serem limitadas pela impossibilidade de superar alguns desafios, como acesso à educação, saúde, enfim. Então, este é o trabalho da sustentabilidade no nível social. Agora, para que isso aconteça,
nós precisamos de liberdade, nós precisamos facilitar o acesso das pessoas ao atendimento das suas necessidades essenciais. Então, a democracia é um elemento essencial da equação para o atingimento da sustentabilidade. Sem a democracia, fica muito difícil que a gente possa atingir esse grande objetivo da sustentabilidade. É possível se pensar em sustentabilidade num Estado não democrático? Muito difícil, porque você pode até facilitar o acesso das pessoas à educação, saúde e todas as necessidades essenciais. Mas sem liberdade individual, que vida eu posso escolher? Nenhuma, eu não posso escolher a vida, mas a vida que escolheram para mim. E aí a gente já tem um problema de desrespeito, de violência, de destituição de um direito essencial, que é a escolha do meu próprio caminho. Então, a democracia está profundamente conectada com a sustentabilidade. Então, se a gente quer atingir essa sustentabilidade, que no lado ambiental a gente fala de proteção do meio ambiente, respeito à capacidade de carga do ambiente natural, respeito à biodiversidade, no lado social a gente olha para a ampliação das liberdades individuais para que as pessoas possam ampliar as suas possibilidades de vida, de viver a melhor vida disponível para elas. Né, escolher os seus caminhos e viver todas as suas potencialidades, mas escolherem isso e não serem limitadas pelo meio. Essa é uma discussão bastante complexa e é uma discussão que envolve muitas disciplinas. Né? A gente vai envolver aqui economia, sociologia, filosofia, enfim, uma série de campos do conhecimento para discutir a relação entre democracia e sustentabilidade. Mas eu quero trazer para você, apesar dessa complexidade, eu quero trazer para você que implicações a gente pode tirar dessa discussão para a gestão empresarial, em particular a gestão ligada à sustentabilidade. Porque tem reflexões que podem ser feitas. É só um pedacinho bem pequeno dessa discussão, porque, como eu disse, ela é muito mais complexa e transcende a área da gestão. Mas existe reflexo sobre gestão. E esse reflexo sobre gestão é de duas naturezas. A primeira é cuidados com a gestão se você é uma empresa que opera num país que tem fragilidades com relação ao regime democrático. Ou seja, está naquele campo lá das democracias falhas, dos regimes híbridos, não vou nem falar dos regimes autoritários, porque aí realmente não tem o que falar, tem que obedecer, né? Senão dá problema. Então, vamos falar desses outros regimes. Então, se você é uma empresa operando num país que tem fragilidades com relação à democracia, ao seu processo democrático, tem cuidados com a gestão que precisam ser reforçados. E o segundo grupo que eu quero discutir são contribuições da gestão para a sustentabilidade para o avanço da democracia no país. Então, vamos discutir um pouquinho isso. Em primeiro lugar, se você é uma empresa que está num país que tem essas fragilidades com relação ao regime democrático, e a gente já viu que a contribuição para a sustentabilidade passa pelo reforço da democracia, pelo avanço da democracia, que cuidados mínimos se deve ter, na minha opinião? O primeiro é o reforço da governança corporativa. Nesse cenário, governança corporativa é essencial. Por quê? Num país que tem problemas, que tem falhas no seu processo político, na representação política, no respeito a minorias, eventualmente problemas de transparência, tem corrupção endêmica, tem desrespeito aos direitos humanos. Então, a governança corporativa, uma boa governança corporativa, um sistema de compliance, não vai blindar a empresa desses problemas, mas pode ajudar na gestão de risco. Então, isso é essencial. E derivado desse ponto, tem um ponto seguinte, que é a governança corporativa para a sustentabilidade. Então, a governança da sustentabilidade precisa ser reforçada. Por quê? Porque é um sistema falho. Então, imagine você que você está na sua cadeia de valor e na sua cadeia de valor tem trabalho escravo ou tem prostituição infantil, enfim, tem problemas trabalhistas graves. Esse grupo que é lesado, como a gente está num sistema democrático falho, com problemas de acesso à justiça muitas vezes, aquele grupo não tem representação legal para defender os seus direitos. Pode até entrar em juízo, buscar os seus direitos, né, nos lugares certos para isso, mas muitas vezes a justiça vai demorar 10, 20, 30 anos para ser feita.
E nem sempre a justiça vai ter o processo devido, ou seja, ela vai ser justa. Muitas vezes ela pode ser cooptada por causa de corrupção, ela pode ser cooptada por interesses escusos. Então, daí a importância maior das empresas comprometidas com a sustentabilidade de assegurarem processos mínimos que sejam éticos, que reconheçam a assimetria de poder econômico, inclusive, né, entre empresas e população. Então aqui a gente está falando de empresas comprometidas com a sustentabilidade. Se eu sou uma empresa comprometida com a sustentabilidade num país que tem fragilidades com relação ao seu sistema democrático, é parte da minha gestão para a sustentabilidade reforçar a governança corporativa e reforçar a governança da sustentabilidade, porque eu reconheço essas fragilidades institucionais e reconheço que tem uma simetria de poder e que eu estou no lado, né, que tem mais poder. Então, portanto, se eu sou comprometida com a sustentabilidade, eu preciso assegurar que não haja destituição de direitos, violência ao longo da minha cadeia de valor, justamente para respeitar esse meu compromisso com a sustentabilidade. Então, esses são os cuidados com a gestão. Do outro ponto de vista, de contribuições da gestão para o avanço da democracia neste país, também tem algumas reflexões que a gente pode fazer. A primeira delas é a importância dos projetos de responsabilidade social corporativa nesse sentido. Quer dizer, em lugares assim, né, em lugares com essas fragilidades, a gente com certeza pode fazer um cruzamento entre o nível também de desenvolvimento humano desses países. Eu não tenho como discutir aqui o índice de desenvolvimento humano porque ele é um assunto tão importante que ele merece um vídeo só para ele. Mas esse é um assunto fundamental. E sem dúvida nenhuma, um processo falho de democracia contribui para um baixo desenvolvimento humano. Então, projetos e processos de responsabilidade social corporativa podem alterar a realidade local de um município, de um bairro, enfim. Então, qualquer coisa que as empresas se engajem para contribuir para a mudança daquela realidade local pode ter um impacto enorme. E aí tem uma diferença muito importante de se discutir gestão para sustentabilidade num país em desenvolvimento e num país desenvolvido. Num país desenvolvido que tem o seu processo democrático funcionando muito bem e altos índices de desenvolvimento humano, talvez projetos de responsabilidade social corporativa não façam tanto sentido. Agora, em países, né, em que a gente vai ver essa democracia falha e vai ver ainda desafios de desenvolvimento humano, projetos de responsabilidade social corporativa fazem muito sentido e fazem parte do papel de uma empresa comprometida com a sustentabilidade. E aí, nesse sentido, é o segundo ponto, uma empresa que é comprometida com a sustentabilidade, que entende que tem boas práticas, inclusive de governança corporativa, como eu estava dizendo, ela pode dar uma contribuição duradoura para a mudança dos aspectos institucionalizados daquele país. Ela pode contribuir para dar um salto importante. E às vezes mais duradouro do que quando esses avanços, por exemplo, no processo democrático, acontecem por parte do governo. Porque o governo muda. E aí as condições podem mudar muito, né? Agora, as práticas empresariais, o jeito que as empresas se comportam, em geral, uma vez que são elevadas, uma vez que essas práticas são elevadas, são melhoradas, elas dificilmente voltam para trás. Então aí é uma contribuição grande, pode haver uma contribuição grande para que aquele país melhore, para que ele avance no seu processo democrático. E ao avançar no seu processo democrático, ele pode ajudar a vida de muitas pessoas, principalmente daqueles grupos subrepresentados, grupos em vulnerabilidade social, grupos que realmente se beneficiariam muito, né, desse processo democrático mais próximo de uma democracia plena. Eu vejo você no próximo Boletim ESG.